Bom dia, irmãos, graça e paz de Cristo Jesus. Estamos em mais uma Escola Bíblica Dominical. O que eu desejo de todo o coração é que você venha ser grandemente edificado pela Palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo dessa manhã, eu quero me atrever a cantar um hino. Deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho. Vamos louvar a Deus com o hino 385 do cantor cristão. Nesses últimos dias, o Senhor tem revelado muitos dons, muitos talentos no nosso grupo da Congregação Batista no Recanto do Sol, e eu tenho ficado muito feliz em ver os irmãos, principalmente as irmãs, tão cantarolantes, né? Não quero dizer com isso que o pastor tem o dom de cantar, mas nós iremos louvar ao Senhor. Parabéns para as irmãs. Vamos iniciar esse estudo louvando a Deus com o hino 385 do cantor cristão. Está uma manhã maravilhosa, essa manhã de domingo, então nós iremos adorar a Deus com esse cântico que se chama Louvor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vou ficar somente aqui com a primeira estrofe, que Deus esteja nos abençoando. Irmãos, eu quero fazer um outro comentário aqui. Estou muito feliz, minha alma se encontra muito feliz, porque eu tenho sido surpreendido pela igreja que o Senhor confiou em minha mão, essa Congregação Batista no Recanto do Sol. Essa semana eu completei mais um ano de primavera, estou ficando mais velho, apesar de não aparentar, isso é o que dizem, né? O Senhor é bondoso conosco, temos a imagem de Cristo, o Senhor nos conserva. Então eu completei mais um ano de vida. Eu quero aqui publicamente estar agradecendo aos irmãos da Congregação Batista no Recanto do Sol, porque eu não esperava, nunca vivi uma homenagem tão linda que os irmãos fizeram para mim no dia do meu aniversário, uma carreata aqui em casa, algo muito lindo. Então que Deus esteja abençoando cada irmão, cada irmã. Recebi também os presentes, os mimozinhos que recebi de forma muito linda. Tem mais uma jasmim aqui em casa, recebi uma plantinha muito linda, diferente das que eu já tinha aqui, né? Minha filha Jasmim, uma outra plantinha que eu tinha aqui, muito cheirosa, muito bonita. Que Deus esteja abençoando os irmãos. Estou aqui com a camisa gola polo, muito bonita, que eu recebi também de presente. Fiz questão de estar gravando essa aula com essa camisa para estar mostrando o carinho que eu tenho também pelos irmãos, agradecendo, e estou fazendo uso. O bolo não está mais aqui, não se encontra, porque ele estava tão bom, eu gostei tanto que já não se encontra mais entre nós. Mas o primeiro pedaço, quando eu fui comer, eu dediquei à congregação, Os irmãos estão vendo aqui a minha retaguarda, a plaquinha, que legal. Nossa, teve placa, teve fogos, teve cantoria, teve um culto maravilhoso depois. Tinha pessoas representando as crianças, a juventude de nossa igreja, os adultos, casais, mulheres, anciãos. Então foi algo fantástico, foi algo extraordinário. Apesar de não estar ventando, caso vente, nós estamos na região dos lagos, eu estou com o meu segura-folha aqui, tenho logo dois, um para a apostila e um para a Bíblia Sagrada.
Aqui, lógico, não é propaganda, mas eu recebi também, foi um dos presentes que eu recebi, os mimos que eu recebi no dia do meu aniversário. Olha só, irmãos, vou mostrar com cuidado, com delicadeza, porque tá cheia, a caneca tá cheia. Que caneca bonita que eu recebi, ó, no dia do meu aniversário. Pegaram uma foto minha, de um dos primeiros vídeos que eu gravei esse ano, lá na congregação. Aqui na parte de trás está escrito pastor, quem cuida, ensina, intercede, guia, os parabéns todos os dias. Então recebi no meu aniversário. Irmãos, eu estou lutando nessa manhã, lutando para não dizer algo, mas eu acho que vai ser necessário eu dizer, não consigo esconder isso dos irmãos, não tem como. Estou com a minha mais nova caneca cheia de café, muito docinho, muito gostoso, por sinal. Normalmente eu tenho a prática, o costume de não adoçar o café, eu tomo ele amargo mesmo, do jeito que veio, mas hoje ele está docinho. O que tem aqui dentro, irmãos, não é açúcar, tampouco adoçante, mas é algo também que eu recebi como presente no meu aniversário. Me desculpe os irmãos, os cariocas vão dizer, nossa, pastor é Paraíba. Sou sim, sou sim, meus pais são Paraíba, todos os meus avós são Paraíba. Inovei, fiz algo diferente aqui, mas também é para estar homenageando os irmãos. Irmãos, o que tem aqui nessa caneca junto com o café, o que adoçou, eu creio que os irmãos estão bem curiosos, estão usando a sua imaginação, o que é que o pastor usou para adoçar o café. Com certeza alguns já até descobriram o que é, né? Com certeza já estão falando aí o que é, mas é algo que eu recebi no meu aniversário e usei para estar adoçando esse café. Deu certo! Ficou muito gostoso. Vamos lá, irmão, sem mais delongas, sem mais enrolação, eu coloquei mel no café. Nunca tinha feito isso, foi a primeira vez que eu pequei dessa forma. Na verdade não foi um pecado, está muito gostoso. Então, muito obrigado. Recebi mel, uma garrafa de mel, recebi um queijo muito gostoso, da roça, o mel da roça, algo muito, muito pessoal, muito íntimo, que alegra muito o nosso coração. Meus irmãos, vários outros mimos, várias outras representações, palavras de carinho, de afeto, a presença de cada irmão que eu não via há um bom tempo. Digo, irmãos que não saíam de casa há um bom tempo, estavam aqui, fizeram questão de estar presente aqui no meu aniversário, poesias, teve de tudo, irmão. Foi, como diz o pastor Heber lá de Corumbá, foi um ralabucho gospel, foi uma bênção de Deus, o negócio aqui foi maravilhoso. Então nós iremos agora entrar nesse período de escola bíblica dominical. Se os irmãos deixarem, eu vou passar aqui a manhã inteira só agradecendo, e nosso EBD vai ser agradecimento. Nós estamos em uma série de estudos, numa apostila que nós preparamos, e hoje nós estaremos estudando disciplina na igreja. Disciplina na igreja é uma matéria maravilhosa, é um ponto muito importante na igreja de Cristo Jesus, porque envolve o nome da igreja, envolve o nome do Senhor. Então essa matéria ela é muito importante. Nós temos aqui por objetivo principal estar recebendo os novos membros, os novos que estão chegando. Na aula do domingo passado, eu falei sobre formas de se tornar membro de uma igreja batista, né? Nós fizemos uma aula sobre o batismo, sobre a ceia do Senhor, e aproveitei para abrir um parêntese e falei sobre essas 3 ou 4 formas mais conhecidas de se tornar membro de uma igreja batista. E hoje nós estamos falando sobre disciplina na igreja. Então, um novo membro, uma pessoa que vem de outra denominação ou que acabou de se converter e ela vai fazer parte de uma igreja, é saudável não só para a igreja, mas também para ela
conhecer sobre as doutrinas dessa igreja, as doutrinas bíblicas e as doutrinas da igreja. Então, as igrejas batistas, elas têm por costume, prática, não tem como fugir disso, elas são igrejas bíblicas, ou devem ser igrejas bíblicas, buscar todos os seus assuntos à luz da palavra de Deus. E disciplina é um assunto que a palavra de Deus trata com muito carinho, com muito amor, muita justiça. Então nós temos que estar ensinando os irmãos, esses que estão chegando, os antigos que às vezes não sabe ou não lembra. Então eu estarei disponibilizando também para os membros e para todos que acompanham o nosso canal. Nós temos mais de 100 de pessoas que acompanham o nosso canal, então que os irmãos sejam grandemente edificados. Não sei quem são todos, mas não tem como saber, mas imagino que tenha pessoas que nem fazem parte de igreja ainda, que Deus esteja te abençoando, que você venha ser abraçado pela nossa igreja, pela Congregação Batista Recanto do Sol, pessoas de outras denominações que estão chegando, que estejam aprendendo mais do Senhor através desses estudos. Então nós estudaremos hoje a disciplina na igreja. Eu sempre digo, se você não possui apostila, tiver interesse na apostila, deixa aí nos comentários, me manda um WhatsApp, que eu estarei enviando. Já enviei algumas apostilas, os irmãos estão sempre comentando, me mandando mensagens no privado, e isso alegra muito o nosso coração, sabendo que a igreja ela está crescendo, ela está prosperando e o Senhor tem abençoado. Vamos orar, irmãos? O café está uma delícia, adoçado com mel está uma maravilha. Vamos orar. Soberano Deus, Pai bendito, obrigado por essa manhã diferente, essa manhã tão animada que o Teu Espírito Santo nos proporciona. Nos abençoe para que venhamos aprender mais de Ti e sermos edificados. Oramos em nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Amém. Irmãos, disciplina é muito importante. Como eu disse, disciplina é uma igreja que não tem disciplina, ela é uma igreja fraca, ela é uma igreja que não vai prosperar, ela é uma igreja que ela pode até crescer em números de membros pelo fato de não ter uma disciplina, mas a disciplina bíblica é muito importante para cada membro exercitar, aplicar, não só dentro da igreja, mas na sua vida. É muito importante. Nós estamos às quintas-feiras estudando o livro de Apocalipse, e nós estamos em um período em que estamos estudando aquelas mini cartas que o Senhor Jesus enviou para as 7 igrejas tão conhecidas, que representa a totalidade das igrejas. É para a minha igreja, é para a sua igreja, é para a nossa igreja também. Então nós vemos que algumas igrejas, elas eram doutrinariamente fortes, elas eram bem disciplinadas, elas eram ensinadas. Por exemplo, a igreja de Éfeso era uma igreja onde a disciplina ela era aplicada. E o Senhor elogia, diz que é uma igreja forte, uma igreja ortodoxa, uma igreja que tinha zelo, carinho pelos ensinamentos das Sagradas Escrituras, pelas instruções das Sagradas Escrituras. Nós temos a igreja de Esmirna também, uma igreja fantástica, uma igreja que o Senhor não aponta nenhum defeito nela disciplinar, então ela só recebe elogios. Aí nós temos a igreja de Tiatira, é um estudo que nós faremos na semana que vem. A próxima igreja, nós vemos que assim como a igreja de Pérgamo, a igreja que nós estudamos nessa quinta-feira passada, elas tiveram problemas por falta de disciplina. Pessoalmente, a igreja de Tiatira, enquanto a igreja de Pérgamo, enquanto a liderança, aquele povo ortodoxo, aquele povo apaixonado pela Escritura, estava de frente da igreja, estava cuidando da igreja, estava ensinando a palavra de Deus, ela é elogiada pelo Senhor. Uma igreja que não abandona o nome do Senhor, não abandona a palavra do Senhor, então é uma igreja forte. Por conta da perseguição aos cristãos, e quando esse líder ele morre, ele é assassinado, a igreja ela passa a
perder sua força doutrinária, passa a não ser mais disciplinada e acaba indo por um caminho triste. Então a disciplina, ela é muito importante. Nós vemos na igreja de Tiatira que se levantavam falsos apóstolos, falsos profetas, ensinando heresias e levando a igreja a passos largos para um distanciamento da palavra de Deus, um distanciamento de Deus e oportunamente indo para o inferno, para a morte. Então, irmãos, o nosso objetivo é estar instruindo a igreja, porque a palavra isolada, disciplina, ela tem origem latina e o significado dessa palavra é instruir. Agora fica bem mais fácil, né, irmãos, para nós tratarmos esse assunto. Disciplina significa ensinar. Esse é o significado da palavra disciplina. É instruir. Instrui a criança no caminho que deve andar. Ou seja, discipline seu filho, instrua seu filho, eduque o seu filho no caminho que ele deve andar. Então nós vemos tantas pessoas hoje que são tão bem educadas, né? Olha aquele jovem, que educação que aqueles pais dão para esse jovem. É um filho que está sendo disciplinado pelos seus pais. É um filho que está sendo ensinado pelos seus pais. É um filho que está sendo instruído. Então, se uma igreja ela é disciplinada, essa igreja, portanto, ela é uma igreja instruída na palavra de Deus. É uma igreja educada pela palavra de Deus. O irmão Vicente gosta muito de falar, né? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Eu orientei pela palavra de Deus. Eu ensinei pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Então a igreja é instruída, é disciplinada, é educada, é ensinada, e assim ela vai testemunhar o nome de Cristo Jesus. Então a igreja sem disciplina, ela vai se perdendo em meio aos seus propósitos, em meio aos seus caminhos, e ela vai assim perdendo a sua identidade. Então uma igreja saudável, uma igreja bem disciplinada, ela vai dar bons frutos, ela vai estar testemunhando. Então a disciplina bíblica, existem 3 tipos de disciplina que nós aplicamos nas igrejas batistas. São 3 tipos mais conhecidos, 3 tipos principais que nós aplicamos e nós iremos discorrer agora sobre eles. O primeiro tipo de disciplina que é aplicado na igreja é a disciplina formativa. Anote aí no seu caderninho, disciplina formativa. Nós estamos pregando o evangelho, vidas estão se convertendo, como eu disse no início do vídeo, pessoas estão chegando para a igreja. Elas têm que saber como essa igreja funciona. Então, como que funciona a disciplina formativa? Algumas igrejas praticam, outras que acabam não tendo, ou se omitindo, ou não podem ter esse tipo de disciplina, acabam tendo dificuldades. Mas o que é a disciplina formativa? A disciplina formativa é a instrução para aquela criança que está crescendo e está indo para a escola. Não acontece isso quando nosso filho está com 3, 4 anos, 5 anos, que ela tem que ir para a escola, então ela vai receber aquela primeira disciplina, aquela primeira instrução, vai ser alfabetizado. O novo convertido, ele conhece o Senhor Jesus, então ele vai para a igreja. Então ele vai ouvir pregações, ele vai participar de estudos, ele vai participar de pequenos grupos de estudo, vai participar de células, ele vai participar da escola bíblica dominical. Este é um meio em que a igreja está sendo disciplinada. A igreja ela está sendo instruída, a igreja está sendo educada. Então, quando nós ensinamos uma criança na escola, tudo que ela precisa saber, ela está sendo disciplinada, ela está sendo instruída, ela está sendo cuidada, porque uma criança, ela precisa tanto pelos pais, ela está sendo disciplinada, instruída, educada, ela precisa de apoio, ela precisa de cuidado, ela precisa de orientação, ela precisa de instrução, ela precisa de amor na escola, dentro de casa, em meio aos parentes. Então,
o novo cristão, o novo convertido, o irmão que está chegando para o nosso arraial, para a nossa igreja, ele precisa passar por uma classe de doutrinas, ele precisa ser disciplinado. Através da disciplina formativa, ele vai entender, vai ser moldado o seu caráter, vai ser moldado a sua consciência, ele vai aprender a ser um crente, vai aprender como ser um batista e assim ele vai crescer. Então essa é a disciplina formativa. Ela é realizada através de pregações, através de palestras, através da escola bíblica dominical, através do gabinete pastoral, através de uma conversa, através de uma exortação, através de um conselho. Então essa é a disciplina formativa. O segundo tipo de disciplina é a disciplina corretiva. Como funciona a disciplina corretiva? Uma pausa aí para você assimilar melhor. Disciplina corretiva. Todas as pessoas, todos os crentes, todos os cristãos estão sujeitos à falha. Desde o novo convertido ao cabeça branca. Todos nós estamos sujeitos à falha. Então, quando nós incidimos em algum erro, cometemos alguma falha, nós temos a obrigação de estar corrigindo, de estar aplicando a disciplina corretiva nesse irmão faltoso, para que ele possa melhorar, para que ele possa voltar, para que ele possa se acertar, para que ele possa crescer. Então, Gálatas, capítulo 6, ele vem falar que Paulo ele vem dizer que nós temos a obrigação de estar corrigindo o nosso irmão. O texto diz: se algum homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vocês que são espirituais, corrigir o tal homem. Então, irmão, quando nós vamos disciplinar uma pessoa faltosa, uma pessoa que, como diz o texto, foi surpreendido por algum delito, acabou pecando, acabou errando, a igreja tem a obrigação de aplicar a disciplina correcional. E como a igreja deve fazer? Ela deve fazer com mansidão e brandura. Em algumas igrejas que eu já passei, já vi várias comissões de visitação, de disciplina, que cuida. Normalmente essa comissão ali o pastor elege, é composta ali pelos diáconos. Quando não tem diáconos, os irmãos mais experientes, que trabalham para estar cuidando desses irmãos que cometeram falta, mas, como diz o texto, sempre com mansidão e com brandura, porque o nosso objetivo, o objetivo da igreja, com esse irmão faltoso, não é envergonhá-lo, e sim amá-lo, trazê-lo para o Senhor, para que ele possa confessar seu pecado, se arrepender e voltar para o seio da igreja e ter a sua vida abençoada e edificá-la. Então, o nosso objetivo é sempre ganhá-lo, é sempre restaurar a vida desse irmão que cometeu um delito. Então, eu já vi muitas comissões que foram muito bem sucedidas, fazendo visitas, acompanhando, instruindo essa disciplina corretiva para que esse irmão pudesse estar reconhecendo sua falta e voltando assim, ganhando novamente esse irmão para o Senhor Jesus, para o seio da igreja. Então, irmãos, o texto diz que nós temos que ter é muito importante, e eu friso, o espírito de mansidão e brandura para tratar o irmão faltoso. Porque essa comissão que vai estar cuidando, que vai estar aplicando essa disciplina corretiva, ela pode vir a se achar, se não for pessoas espirituais superiores,
pessoas espirituais vão achar que são superiores, que são mega homens e podem assim estar, ao invés de ganhando esse irmão, estar afastando mais do Senhor. É por isso que o pastor, que a liderança, que o corpo diaconal tem que estar muito preocupado com quem vai fazer parte de uma comissão dessa, para que possa estar cuidando. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, né, aonde os fariseus, eles queriam aparecer, eles eram os santarrãos, né, e todos eram pecadores, só eles estavam certos e acusavam todo mundo, e a população, o povo tinha ódio dessas pessoas, né, porque eles queriam aparecer, usaram uma falsa veste, né? Jesus, ele até fala sobre essas pessoas que usam roupas, né, que escondem toda a sua roupa, grandes vestes, fica só com a cabeça, os pés e mãos de fora, mas ali por dentro está tudo preto, todo podre, cheio de pecado, que está visitando os órfãos, visitando as viúvas, mas o objetivo é comer, é tragar a paz e tudo que tem ali, né? Então nós vemos irmãos que vão visitar outro, mas não para cuidar, e sim para apontar, e sim para tá denegrindo. Certa vez um irmão de uma certa igreja, ele veio falar comigo, muito triste. Eu estava no meu trabalho e ele estava comentando que certo dia ele estava na casa dele, veio um grupo de amigos e esses amigos não eram todos cristãos, estavam ali fazendo uma música que não era uma música, era uma música secular, não é a música que nós temos por costume ouvir, e esse irmão fazia parte do ministério de louvor dessa igreja. Quando ele chega lá, todos já distratando, não cuidando, e com o tempo tiraram ele do ministério, e infelizmente hoje ele estava muito triste. Ele disse por esse motivo ele não está mais na igreja, ele não faz mais, não é mais membro dessa igreja, não é mais membro de nenhuma igreja do Senhor Jesus. Enfim, é triste, está afastado. Esse grupo de pessoas que foi visitar esse irmão chegou na igreja e falou para todo mundo, e que acabou esse irmão sendo excluído. Então nós falamos isso porque nós queremos dar testemunho para que nós, a igreja séria, comprometida com a palavra, venha estar amando, cuidando e trazendo o Senhor com responsabilidade. Nós temos que instruir, educar, e as pessoas que fazem parte dessa comissão também têm que ter esse bom senso. Tá bom? É por isso que Paulo, ele recomenda em Gálatas, versículo 1 do capítulo 6, que sejam pessoas espirituais, para que possa tratar com mansidão. E ele ainda diz, olha, essas pessoas têm que olhar para si mesmo. Vamos abrir o texto? Aqui já está aberto. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que são espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, de mansidão, e guarda-te para que também não seja tentado. Esse exemplo que eu dei aqui, esses irmãos foram tentados pela sua língua. Chegaram, em vez de tratar, cuidar, apacentar, não foram pessoas espirituais, afastaram esse irmão que... Eles só foram visitar, não era o irmão que estava sendo disciplinado. Eles foram visitar, viram um caso na casa do irmão e deram com os dentes na língua. Então, afastou esse irmão da igreja ele sai dos caminhos do Senhor, ele está afastado dos caminhos do Senhor hoje. Então, são pessoas espirituais. E Paulo, ele também diz, olha-te para ti, olha para ti. Olha por ti mesmo, para que você não seja tentado. Então, nós não temos que dar ocasião a esse espírito farisaico, porque nós podemos cometer erros, podemos pecar. É por isso que tem que ser bem selecionado. E os irmãos que compõem, são vários irmãos e várias igrejas, compõem essa comissão, que esteja sempre guardando para si, compartilhando, chorando junto, abraçando junto, aplicando a disciplina corretiva, para que, em nome de Jesus, esse irmão que está faltoso, ele possa vir voltar, ao invés de sair, ele possa ter prazer para voltar
para os caminhos do Senhor. Então, muitas das vezes, a disciplina corretiva, ela também tem dessas coisas. Um exemplo, um líder, uma pessoa que faz parte da liderança da igreja, ela cometeu um delito. Como aqui no texto diz, ele foi pego, surpreendido, faltoso em algum assunto. Então esse irmão, ele vai ser afastado temporariamente de suas funções, para que ele possa ser tratado, para que ele possa não ter mais esse peso da responsabilidade e ele tenha tempo para ser ministrado, para ser exortado, para ser admoestado. E assim ele venha crescer e possa estar voltando novamente para o ministério e possa, em nome de Jesus, está crescendo. Então esse é um tipo de disciplina que é aplicado em nossa igreja. É o segundo tipo de disciplina, a disciplina corretiva. Vamos dar mais uma pausa aqui para o café, para que você possa estar assimilando. E nós vamos para o terceiro ponto, que é a disciplina cirúrgica. Irmãos, a disciplina cirúrgica, ela é o terceiro ponto. É uma disciplina que ninguém gosta de aplicar. Nenhum pastor, nenhum líder gosta de estar aplicando a disciplina cirúrgica. Mas, com muito choro, com muita dor, com muito lamento, se for necessário, ela tem que ser aplicada. Eu também já vi inúmeros casos que foi necessário aplicar a disciplina cirúrgica, para a preservação da igreja, para a preservação do que é mais importante. Lá na congregação eu sempre falo muito que existe algo que está acima do pastor Rafael, que está acima de cada irmão, que está acima de cada ovelha, que está acima de cada membro. O que é? A igreja do Senhor Jesus, a igreja batista do Recanto Sol. Existe algo muito maior do que a igreja local, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nome do Senhor Jesus Cristo, ele nunca pode ser envergonhado. Eu sempre dou exemplo de irmãos que cometem algo mínimo e o dedo está sempre apontado. O dedo do mundo está sempre apontado porque ele é crente. Então ele tem que ser exemplo em tudo. O mundo nos vê como exemplo. Tanto é que quando um cristão comete um erro, por mais simples que seja, a madeirada ela vem com força. E os que são do mundão, os que estão distantes de Deus, cometem o mesmo delito de forma hard, nível 5, nível 10 a mais, e sem nenhum problema. Natural, é normal. Então, a disciplina cirúrgica, ela se faz necessário para que o nome do Senhor não venha a ser cuspido, preservado, escandalizado. Porque quando um crente erra, a primeira coisa que diz é lá, ele é crente, ele é da igreja, ele é cristão. Olha lá, tinha que ser crente. Então o nome de Jesus é envergonhado. Aí eles dizem, eu vou ser crente assim? Não, prefiro ficar aqui do jeito que eu estou. Então o nome de Jesus ele é envergonhado. Então, em alguns casos, a disciplina cirúrgica, ela tem que ser aplicada. Quando é que a disciplina cirúrgica ela é aplicada? Quando envolve pecados, delitos que traz um grande escândalo ou trazem escândalos públicos. Escândalos aonde nos ofende o pundonor, ofende a honra, ofende a moral e não tem como não aplicar uma disciplina cirúrgica para preservar esse nome que está acima de todo nome. Então, já falei algumas vezes sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja bem problemática. Estava sendo tratada ali, Paulo escreve a sua primeira carta para poder orientar, logo no capítulo 5, aqui no capítulo 5, né, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Olha só, se ouve que no meio da igreja tem tanta imoralidade, essa igreja específica, a igreja de Corinto, Paulo diz, olha só, nós estamos ouvindo aqui, tem tanta imoralidade que nem em meio ao povo do mundo a gente está ouvindo falar isso. O que está acontecendo? Então ele vem falar sobre
o filho que estava tendo relacionamento sexual com a sua mãe, o incesto, né? O que está acontecendo nessa igreja? Então, esse é um caso, um exemplo bíblico, um exemplo da palavra de Deus que traz um grande escândalo para o evangelho. E essa pessoa, ela vai, lógico, vai passar por um processo, é um processo. A disciplina cirúrgica, ela é um processo. A disciplina cirúrgica, dentro dela tem a disciplina formativa, dentro dela tem a disciplina corretiva. É um processo que leva tempo, leva cuidado, mansidão, carinho, brandura, tudo isso que nós estamos falando aqui, até que quando vem acontecer no corte, na cirurgia propriamente dita. Então, o pecado ele é tão notório, ele é tão nítido, ele é tão vergonhoso, que se essas pessoas não forem excluídas da igreja, elas vão manchar o nome de Cristo. Então, a exclusão do rol de membros da igreja local, ela é aplicada quando os transgressores, eles não apresentam nenhum desejo de melhora. Eles não querem voltar, eles querem continuar praticando o pecado. Então essa pessoa que cometeu esse delito, ela se mostra irreconciliável, dura, irredutível. Ela não quer reconhecer seu pecado, ela não quer se arrepender. E como eu disse, a questão do processo, essa pessoa está sendo acompanhada, tem essa comissão de visitação que nós falamos na disciplina corretiva, na disciplina anterior, está visitando, está acompanhando, está cuidando, tratando com mansidão, com ternura, conduzindo essa pessoa ao Senhor para que ela possa confessar seu pecado, se arrepender das suas práticas, voltar para a igreja, voltar para o Senhor Jesus. Então, após inúmeras tentativas nesse sentido, Jesus ele dá uma orientação sobre essa pessoa faltosa, sobre esse irmão que é faltoso, que incide na exclusão do rol de membros. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Se o teu irmão pecar, vai e instrua entre você e ele. Se teu irmão pecar contra ti, vai, converse com ele, argue-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Muito bem, esse texto aqui, Jesus, ele ensina disciplina para a igreja. Ele está falando sobre disciplina. Então, segundo passo, se após esse irmão que cometeu pecado, ele foi visitado por algum irmão, normalmente ele comete pecado contra alguém, ele recebe uma visita do pastor, recebe uma visita do diácono, recebe a visita de algum irmão que é mais próximo a ele dentro da igreja, que ficou sabendo do escândalo, que ainda não se tornou, mas vai se tornar, ou já se tornou. Esse irmão, ele vai até ele. Esse irmão, ele verdadeiramente foi admoestado, exortado, reconheceu, morreu aí. Então esse irmão, ele não vai passar por essa disciplina cirúrgica, ele vai ficar por um tempo sendo observado na disciplina corretiva. Mas se esse irmão não se arrepender, a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele passa para um próximo passo, versículo 16. Se, porém, o teu irmão não te ouvir, toma ainda contigo, lembra da comissão que nós falamos? Cria-se uma comissão, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que o depoimento de 2 ou 3, toda a palavra se estabeleça. Então cria-se uma comissão, não muitas pessoas, né? 3, 4 pessoas, vai visitar, vai dar assistência, vai trazer essa pessoa com muita brandura, com muita mansidão, com muito amor, mas com justiça bíblica. Vai conduzir essa pessoa para que ela possa confessar seu pecado, se arrepender, observar, estar dedicando tempo mesmo, visitando, acompanhando essa pessoa, fazendo estudos bíblicos, enfim, algo que nós já falamos aqui nessa aula. Então,
Se ainda acontecer desse irmão irredutível, irreconciliável, não aceitar, Jesus ele passa para um próximo passo, ele traz um próximo ensino, versículo 17. Mas, se acontecer dele também não atender essa comissão, ele não quiser dar ouvidos, aí leva-se o caso para a igreja, leva-se o caso para uma assembleia, para a diretoria, para um nível superior, leva-se o caso para a igreja, e a igreja vai julgar. E se esse irmão não quiser ouvir a igreja também, a igreja vai analisar uma melhor forma para que esse irmão possa estar sendo reincluído. E o nome do Senhor Jesus, o nome daquela igreja não venha a ser manchado. Mas se mesmo assim, após toda a igreja exortar esse irmão recusar ouvir a igreja, consideram como um gentil, como um publicano. Aí sim, ele é excluído do rol de membros para preservar o nome da igreja, para preservar o nome da família. É o que acontece inúmeras vezes na palavra de Deus. Nós vemos vários exemplos como esse. Existe algo muito superior do que nós, e a disciplina corretiva ela não tem mais jeito. O crente ele não quer se arrepender, ele não quer confessar, ele quer continuar tendo relacionamento sexual com sua mãe, como aconteceu em 1 Coríntios capítulo 5. Então não tem como uma pessoa dessa fazer parte, carregar o nome de Jesus, se ele está envergonhando o nome de Jesus, se ele não está seguindo o que Jesus ensina, porque isso vai ser ruim para ele, é ruim para a mãe dele, é ruim para a família dele, é ruim para a sociedade, é ruim para as crianças que estão vendo isso, que moram em volta, é ruim. Eu estou falando só de nível social, nível da igreja, mesmo contexto, nível espiritual. Então coitado dessa pessoa. O que ele está traindo no mundo espiritual para ele? Então a pessoa ele não quer, está envergonhando o nome de Jesus. Ela não quer fazer parte do corpo de Cristo. Então ela passa por essa cirurgia, ou seja, enfim, ela deixa de fazer parte do rol de membros. E é muito importante nós destacarmos que a exclusão do rol de membros, ela não é o mesmo que expulsão. Essa pessoa ela não está sendo expulsa, ela só não é mais parte do rol de membros dessa igreja. Ela pode continuar, ter a frequência, visitando a igreja, participando, estando presente nos cultos, que é interessante que ela ouça mesmo a palavra de Deus para, enfim, vir, quem sabe, a se arrepender e voltar para a igreja. Então, essa pessoa ela não é impedida de estar frequentando a igreja. Além disso, a igreja, os irmãos que são mais próximos, a comissão, ela vai continuar visitando esse irmão, vai continuar fazendo visitas, vamos continuar buscando com que esse irmão ele venha se reconciliar, esse irmão venha estar se arrependendo de seus pecados. Então é muito importante também nós estarmos destacando, irmãos, que o arrependimento genuíno, eu já vi isso algumas vezes, ele não é externalizado somente através de choros, de lágrimas, de uma tristeza aparente. Eu vejo a palavra de Deus vir se cumprir. O capítulo 7 do livro de Coríntios, ele vem falar sobre isso, versículo 9, ele diz assim, a segunda carta, né? Agora sim, agora eu me alegro, não porque fostes contristados, mas porque foste contristado para arrependimento. Entende o que Paulo diz a essa igreja? Eu estou me alegrando.
Não porque você está triste, porque você está chorando, mas porque você verdadeiramente se arrependeu. Então isso foi visível através de suas práticas. Você abandonou o pecado, porque foste contristado para arrependimento. Não foi só um choro exterior e daqui a pouco o cara está de novo cometendo o mesmo erro, envergonhando o nome de Jesus. Pois foste contristado segundo Deus, para que pela nossa parte nenhum dano viesse a sofrer. Porque a tristeza do mundo, ela produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para salvação. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós mesmos, segundo Deus. Fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vindita. Em tudo esta prova de estardes inocente neste assunto. Então, a pessoa que ela foi contristada verdadeiramente, ela estará dando consecutivos testemunhos de zelo. Ele faz uma lista aqui de temor a Deus, saudades, defendendo o evangelho, enfim, irmãos. Quando a pessoa ela se quebranta verdadeiramente, ela vai externalizar isso. Então, Paulo ele diz que ele se alegra porque essa pessoa foi contristada segundo Deus para arrependimento. E não só tristeza. A tristeza do mundo conduz a pessoa à morte. A pessoa ela vai para o mundo e ela se perde em meio aos seus prazeres, seus achismos da vida e vai se distanciando de Deus. E é interessante dizer que ela acha que está sempre perto de Deus. Eu não estou na igreja, mas estou com Deus. O Senhor criou a igreja. A igreja é quem conduz as pessoas ao céu. Ah, por quê? Por você que está dizendo, não. A palavra do Senhor. Jesus, ele anda no meio da igreja. Sobre esta pedra eu firmarei a minha igreja. Foi Jesus quem criou a igreja. A igreja é a boca de Deus. Então não tem como uma pessoa não fazer parte do corpo de Cristo e dizer que tem direito à salvação, porque ela acha que tem. Não é isso que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus, ela é luz. Ela é luz. A igreja é a boca de Deus na terra. A missão da igreja é estabelecer os propósitos de Deus, os desígnios de Deus sobre a face da terra, é anunciar. Então Jesus ele diz que ele está, no livro de Apocalipse, no meio da igreja, capítulo 1, ele está no meio da igreja, ele anda em meio aos candeeiros, ele passeia, a igreja é do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse indivíduo que ele mostra que verdadeiramente voltou para o Senhor Jesus, ele volta para o seio da igreja, de bom grado. Ele sente saudade, ele recebe bem os irmãos nas inúmeras visitas. Então, ele vai evidenciar que ele está arrependido, abandonando a prática do pecado, confessando o seu pecado e voltando para o Senhor. A missão da igreja sempre é a recondução desse ofensor para o seio da igreja. A igreja ela sempre tem a missão, a disciplina na igreja ela tem o objetivo de estar produzindo o arrependimento, a restauração nesse ofensor, nessa pessoa que ofendeu a Deus, que ofendeu a igreja, que ofendeu o Senhor, e que ele venha se arrepender dessa ofensa externalizada através da prática pecaminosa, e ele venha se arrepender e voltar para o seio da igreja. Então, a igreja ela sempre vai tomar medidas baseadas nas orientações paulinas, nas orientações apostólicas, nas orientações desses 21 livros neotestamentários que tratam sobre disciplina na igreja. Gálatas, capítulo 6, nós já lemos ele aqui, o versículo 2.
esse nós ainda não lemos, ele fala sobre nós levarmos as cargas uns dos outros. Quando nós estamos levando as cargas uns dos outros, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Então, o nosso objetivo é sempre trazer esse irmão ofensor para que venha se arrepender, venha estar novamente no seio da igreja, venha estar novamente com o Senhor. Então, com muito amor, gentileza, cordialidade, carinho, instruído pela palavra de Deus, quando a restauração ela não ocorre e a exclusão ela se faz necessária, nós, como igreja, nós ficamos felizes porque o nome de Cristo ele é preservado. A pureza de Cristo, a pureza da igreja, ela é preservada. Mas de forma individual, nós lamentamos, nós ficamos muitos cabisbaixos, muito tristes, e de forma também coletivamente nós ficamos felizes, nós ficamos felizes porque o nome de Jesus está sendo preservado, mas coletivamente e individualmente nós passamos por isso há pouco tempo em uma igreja próxima da gente, de um irmão que decidiu não mais fazer parte do corpo de Cristo, não mais ser membro e foi para o mundo. Ele escolheu isso após muito zelo, amor, cuidado, após chamarmos tanto para estar em meio ao corpo de Cristo. Então, com muita tristeza, esse irmão ele não quis mais estar em comunhão com a igreja e decidiu passar a ser um incrédulo. Então, irmãos, esses são os 3 tipos de disciplina: a disciplina formativa, a disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. Como eu disse no início do vídeo, a disciplina tem o intuito de instruir, um intuito de educar, um intuito de admoestar, de trazer para si, de dar instrução, de dar ensino. Então, quando isso acontece, a igreja é uma igreja forte, a igreja prospera, o nome de Jesus ele é anunciado, ele é bem quisto, ele é bem visto e a igreja avança sem escândalo. Nosso objetivo vai ser sempre trazer as almas, cuidar, apacentar, e dessa forma a igreja de Cristo Jesus vai avançando, pura, sendo santificada pelo Senhor todos os dias. Eu espero que você tenha sido grandemente edificado, você que está chegando para a igreja agora, você que foi alcançado pelo Evangelho, você que está analisando se vem fazer parte desse arraial juntamente conosco, para nós estarmos glorificando o nome de Jesus juntos em unidade. Que você venha ser muito bem-vindo, muito bem-quisto, se sentir à vontade. Que o Senhor Jesus esteja te abençoando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até breve.